você que nos acompanha no canal do YouTube de O Tempo. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador pelo PL, Cláudio do Mundo Novo. Ele está aqui conosco para contar um pouco dos trabalhos junto à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cláudio, bem-vindo aqui ao Tempo, nosso programa Café com Política. Obrigada, viu, pelo carinho, por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. Muito obrigado pela acolhida, Síria. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da nossa história e também da nossa vida política. Bom, a gente conversava um pouquinho antes aqui, né, Cláudio? Você que nasceu no Espírito Santo, depois veio para Minas Gerais quando criança e por aqui desenvolveu toda uma trajetória profissional até chegar na política, né? Como que isso tudo aconteceu? Então, eu tinha apenas 3 para 4 anos de idade, minha mãe, né, trouxe todos nós para cá, éramos 12 irmãos, né? E aqui, um dia, brincando com umas crianças lá perto de casa, essa senhora resolveu me acolher também como adotado, né? Um filho adotado, e vivi lá até os 30 anos de idade, até me casar, né? Mas é importante porque daqui a gente trabalhou muito nas grandes empresas aqui, fui funcionário da Antártica, do Banco Rural, da PIF-PAF Alimentos, e depois me encontrei na política, né? Encontrei com o deputado Eros Biondini e ali segui como assessor dele até virar depois candidato a deputado estadual em 2014, depois candidato a vereador aqui na cidade. Foi eleições vitoriosas, né? Claro, mas não consegui chegar ao pleito. Fui vencedor mesmo em 2020, que fui eleito vereador aqui na cidade. Cumpri um pouco como deputado estadual numa suplência em 2018, mas foi só 4 meses que fiquei lá como deputado estadual. Depois segui a busca como vereador e depois novamente em 2024 agora fui reeleito a vereador pelo PL. Tem um motivo principal assim que levou você a escolher querer ser candidato, querer ser vereador, entrar para a política em Belo Horizonte, Cláudio? Boa pergunta. Primeiro que quando cheguei na cidade, comecei a ver a cidade de um olhar político, né, junto com os nossos amigos que estavam militando na política, eu pude enxergar que eu poderia contribuir também sendo um candidato. E aí fui convidado a ser candidato e logo assumir-se essa responsabilidade junto ao meu grupo político, né, o qual estou até hoje. Agora, a gente conversava também sobre o seu envolvimento com a missão Mundo Novo, né? De que forma essa experiência pode influenciar o seu trabalho como vereador aqui em Belo Horizonte? Para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque eu já trabalhava a área social, né? Quando me enxerguei como uma pessoa, um cidadão político. Então eu já trabalhava isso, né, nas questões da recuperação dos dependentes químicos e alcoólicos na cidade, já ajudava entidades caritativas, já visitava hospitais filantrópicos, já percebia muitas coisas que poderiam ser mudadas, né, em relação à mobilidade urbana, à segurança pública, à saúde, à educação, à cultura na cidade. Então o estudo foi abrindo meus olhos para dizer sim para a política, né, pelo convite que tive. Bom, você está no segundo mandato, 8 meses aí mais ou menos do segundo mandato. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro mandato. O que você destaca de mais importante, projetos, de acontecimentos aí no seu primeiro mandato? Sim, o primeiro mandato foi muito bacana porque eu pude conhecer como lidar com as bandeiras que eu queria defender. Uhum. E aí fui estudar, né, me pós-graduei em política pública, exatamente para poder estudar o lado social da cidade. E aí criei vários projetos que se tornaram lei, né? Um deles, por exemplo, foi a Lei Mães de Anjo. Por quê? Porque eu visitava as maternidades e percebia, especialmente no Sofia Feldman, no Hospital Sofia Feldman, em que a mãe que teve a sua criança estava amamentando ali, feliz da vida, e a mãe que teve a sua criança, né, que morreu, teve um natimorto ali, estava triste, chorando ao lado. E um dia eu vi uma perguntando para a outra: cadê seu filho? Uhum. E ela chorando disse: morreu. Ou seja, a mãe fez toda uma trajetória com seu filho, de montar um quartinho, de montar ali o seu enxoval,
de deixar tudo arrumadinho para que a criança pudesse vir a esse mundo, e de repente acontece, então, da mãe ter ali o seu filho, né, morto. E aí, então, eu pensei comigo, vamos então criar um projeto. Aí fiz várias audiências lá na Câmara, levei o Sofia Feldman e outras maternidades também para a Câmara, para debater esse assunto, para dar dignidade a essa mulher que teve perda gestacional. Então, diante disso, todos os vereadores sensibilizados em primeiro turno e segundo turno, e nós aprovamos, tivemos então, agora há pouco, no final do ano, esse projeto de lei sancionado pelo prefeito Fuad na época. E aí então, fiquei muito feliz, porque quantas mães são ajudadas através desse espaço que foi criado para essas mães que tiveram o natimorto, né? Então, elas receberão a assistência do hospital, assistência da família e um psicólogo ou um psiquiatra ou alguém que possa ajudá-la naquele momento da sua dificuldade, da sua dor, né? E viver seu luto, isso que é o mais importante. A mãe precisa de viver ali o seu momento. E agora no segundo mandato, o que a população pode esperar do trabalho do Cláudio do Mundo Novo? Olha, muito bem. Então, diante de tantos projetos que a gente fez em 2000, no pleito da legislatura passada, para agora o segundo mandato, a gente está inovando muito, buscando também ouvir mais a população. Então eu tenho ouvido muito na mobilidade urbana, por exemplo, coisas que podem melhorar ainda mais a cidade, né? Ajudando também na segurança pública. E aí eu tenho chamado parceiros do meu grupo político, como por exemplo o deputado federal Eros Biondini e a deputada estadual Chiara Biondini, porque os dois me ajudam na segurança pública, por exemplo. Na região da Pampulha, nós destinamos 3 Dusters da Polícia Militar. Nós conseguimos ajudar com armamentos, com drones também para a Guarda Municipal, para ajudar nas buscas por cima, né? Ajudar também nas pesquisas que eles fazem, eles precisam de drones. Os notebooks, né, avançados para ajudá-los também nos seus trabalhos. Enfim, muita coisa nós temos feito na segurança pública para ajudar as regionais, especialmente naquelas que eu mais participo, que é a Pampulha, por exemplo, precisa muito, tem sido alvo de saidinhas de pivetes, de malandros, de gente que faz roubos ali, relâmpagos. Então nós reforçamos a segurança pública no entorno da Pampulha, né? Os moradores estão muito satisfeitos porque fizemos audiência pública lá, através do gabinete da deputada Chiara Biondini, e trouxemos para lá esse diálogo. Então vários moradores participaram desse diálogo e melhoramos então a sensação de segurança daquela região. Em Venda Nova foi a mesma coisa. Também levamos para lá equipamentos para a Polícia Militar, Dusters e 10 motos, viaturas para ajudar no policiamento. E na Guarda Municipal a mesma coisa, levando também através do meu mandato mais ajuda, armamentos para a Guarda Municipal. Então eu estou muito feliz nesse segundo mandato porque a gente está conseguindo fazer muita coisa. E claro, também como estou hoje na base do prefeito Álvaro Damião, eu tenho pedido a ele também mais incisivamente ajudar essas coisas que nós precisamos de atender a população, né? Na segurança pública, na educação, na saúde, na mobilidade urbana e, claro, também na cultura da cidade. A gente sabe que o senhor tem um trabalho também, o senhor tem um olhar voltado para dependentes químicos. O que tem mudado nessa área em relação às políticas públicas para essa população? Muito bem, Síria. Nós temos ajudado muito nos diálogos e discussões lá na Câmara em relação, por exemplo, à política para moradores em situação de rua, que é uma grande preocupação para a nossa cidade, né? Nós estamos hoje em torno aí de quase 15 mil moradores em situação de rua. A Polícia Militar está dizendo lá, e outros, em torno de 6 mil, 7 mil. Mas estamos chegando a quase 15 a 16 mil moradores em situação de rua. Isso é muito ruim, porque essa população não pode viver essa falta de atenção. Precisa dar dignidade a esse povo. E é o que eu tenho cobrado do prefeito. Falei, prefeito, eu quero te ajudar nisso.
Nós sabemos como fazer. Nós temos como fazer. Precisamos da sua ajuda com isso. E o prefeito prontamente disse que quer também fazer isso, quer retirar pessoas que estão na rua e que querem sair da rua e se tratar, porque 80%, Síria, desse pessoal que está na rua são problemas de família, são problemas de separação, de casais separados, são problemas de pessoas que discutem com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, enfim, pessoas que estão realmente precisando de um tratamento psicológico, ou psiquiátrico, ou terapêutico. Então é o que nós estamos propondo em ajudar. E além do mais, muitas pessoas não são daqui de BH. Pessoas são do interior de Minas, pessoas que são de outro estado, inclusive. Então, há oportunidade, por exemplo, de uma passagem social para devolver essas pessoas na sua casa, na sua família. Então, precisamos fazer isso. Não podemos deixar isso acontecer. Está em nossas mãos resolver o problema. Então, eu tenho cobrado, nós estamos juntos lá com a comissão na Câmara e vários vereadores já abraçaram essa causa conosco. Nós vamos conseguir ajudar, se Deus quiser. Muito tem se falado também em relação à proteção dos animais, né? Quais são as ações, o que tem acontecido na Câmara com o olhar voltado para os animais? Sim, importante. Hoje quase todo mundo, né, população do Brasil tem um pet em casa, tem um animal em casa, enfim. Então esse cuidado de todos nós é muito grande. É claro que tem vereadores específicos para essa causa, que trabalham e dedicam para essa causa, mas nós também temos muitas pessoas que nos ligam pedindo ajuda. Esses dias mesmo, eu estava levando uma roupa para lavar na lavanderia e a Rose me falou assim: Cláudio, meu cachorro tem 15 anos, eu amo meu cachorro, ele está com um caroço no olho e ele não consegue fechar o olho, ele não fechando o olho, ele não consegue dormir, então eu preciso fazer uma cirurgia, eu não tenho condições. Ora, então procurar o hospital da prefeitura, hospital social, onde você pode ir lá, enfrentar uma filinha lá e pegar a sua ficha e consultar o seu animal. É claro que eles atendem 32 pessoas, 33 por dia, mas tem que chegar cedo, umas 4 e pouco da manhã, tem que enfrentar a fila para você ser atendida. E foi isso que aconteceu, ela foi atendida. Então nós temos condições de ajudar as pessoas que nos pedem ajuda. Agora, tem outros casos específicos que aí são pessoas ligadas a essa causa que a gente indica também para poder ajudar. E tem muitas casas boas hoje, muitas pessoas que estão se formando como médico veterinário e abrindo suas casas para poder ajudar, porque aumentou demais a população que tem animal em casa, né? O senhor falava dessa questão desse projeto, né, para mães que perdem filhos, né? A gente sabe que tem muitas creches, a questão das APAES, lares de idosos, hospitais filantrópicos, né? Qual que é o maior desafio enfrentado por essas instituições hoje que o senhor pode acompanhar, que o senhor acompanha aí no dia a dia? Olha, inclusive ontem na Câmara nós fizemos reunião ontem com várias entidades que tratam dos idosos, por exemplo. É um problema muito sério isso, por quê? Porque a pessoa vai para o hospital, não tem às vezes familiar para trazê-la de volta quando ela depois do tratamento dela, e às vezes ela fica lá no hospital vários meses sem condição nenhuma de voltar às vezes para a sua casa de idosos ou para voltar para a sua família. Então nós precisamos de política pública para ajudar esses hospitais, inclusive, a se manterem e ajudar nesses idosos. Essas mães são as mesmas coisas. Mães em vulnerabilidade social, que não têm condição nenhuma de, às vezes, cuidar de pessoas, das suas crianças dessa forma. Então, chegam no hospital, por exemplo, grávida e perde a criança. Então, existe muito isso. Mães que ficam grávidas na rua, por exemplo, morando na rua, por exemplo. Mães que têm dificuldade em aglomerados e favelas na nossa cidade, que são muitas pessoas. Então, sim, nós precisamos trabalhar essa política pública na cidade e eu tenho pedido isso para o prefeito, né? Para nos ajudar ainda mais com essa política. Por isso que eu criei esse projeto. Esse projeto já está acolhendo muitas pessoas em Belo Horizonte, mas precisamos crescer isso para o Estado. E aí eu tenho pedido também à minha deputada Chiara Biondini para poder levar esse projeto também para o Estado, né?
Agora vamos falar um pouquinho de política, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco da diferença que foi percebida da campanha para o primeiro mandato para a última campanha, né? No ano passado, para vereador. A gente sabe que ano após ano tem mudado muito, principalmente com a questão de comunicação digital, redes sociais também tem influenciado bastante, né? Qual que foi a diferença que você viu aí de uma campanha para outra? É uma diferença enorme, né? Primeiro que os candidatos que estão se propondo à presidência, ao governo do estado, a Senado, né? Da deputado federal, deputado estadual, agora começa a se formar mesmo, criar corpo à política para o ano que vem, né? E, logicamente, ainda não está definido em relação ao meu partido o candidato que nós vamos apoiar, né? A gente fica vendo um ou outro, logicamente que no meu caso eu já tenho o meu candidato a Senado, né? Que é o pré-candidato deputado Eros Biondini, que já está bem nas pesquisas, graças a Deus, porque ele faz um trabalho muito bom, inclusive é um dos deputados que mais atua na segurança pública do Estado, né? Que mais investe na segurança pública do Estado. É um deputado que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e a PACS e a PAI também no Brasil, ou seja, é um candidato que pode trazer muito para o nosso estado, pode ajudar muito o nosso estado. E os outros demais a gente está pesquisando. Eu preciso ver a definição do meu grupo ainda, para saber quem nós vamos apoiar, para de fato falar o nome, para dizer à população, falar dos projetos desse candidato, né? Então ainda não está definido isso para nós. Mas a mudança é radical, né? Os candidatos aí são candidatos fortes, uns bons, outros menos, né? Uns estão bem fracos nas pesquisas, outros que estão subindo nas pesquisas estão muito bem, enfim. Então não está tão difícil não, mas ainda não está tão fácil de escolher, né? E no caso do senhor, 2026, o senhor pensa em disputar algum caso ou, por enquanto, manter os trabalhos no Legislativo mesmo? Eu, por enquanto, mantenho os trabalhos ainda. Amo o que faço, né? Evidentemente que se for convidado a algum cargo, eu dependo do grupo, né? O meu grupo político que define como que vai ser, né? Quem vai para federal ou estadual, né? Nós já temos aí o deputado Eros finalizando a sua vida para o Senado. Evidentemente que sobra o espaço dele para federal e aí ele vai escolher alguém do grupo dele, né, para disputar, caso ele não volte, né, atrás. Mas, no caso estadual, no meu caso, já tem a deputada Chiara Biondini, que a gente já trabalha junto, já é do grupo, né? Nós somos do grupo juntos. Então, para ano que vem ainda está indefinido, mas no meu caso eu continuo fazendo aí as políticas para a nossa cidade, que tem muita coisa para se fazer na cidade, muita coisa que precisa acontecer aqui, né? E aí nós estamos muito envolvidos com isso agora. Algumas possibilidades aí de alianças do PL com outros partidos, né, para as eleições de 2026. O que o senhor acha sobre isso? Qual que é a sua avaliação dessas inúmeras possibilidades que vêm se desenhando? É verdade, né? O partido hoje, um dos mais interessantes de disputa hoje é o PL, né? Sem dúvida. Nós temos um grande líder que é o Jair Messias Bolsonaro, o nosso grande líder, um dos maiores líderes que eu vi no Brasil, né? Um destaque enorme, né? Ele conseguiu, na sua gestão, enxugar, né, a máquina no Brasil, né? Reduzir despesa. Fazer a gente ter uma sensação de segurança muito maior, porque ele trouxe várias pessoas ligadas à segurança para assumir cargos importantes no Brasil. Ele nos ajudou muito defendendo a família com projetos de ajuda à família e também nos ajudou muito com a educação, com a saúde, enfim. Eu acho que nós temos que ainda definir quem será o nosso aliado, né? Quem vai vir aliar conosco é o grupo que define, volto a dizer, né? A gente não tem como falar por enquanto. Alguns estão pesquisando, estão vindo, uma reunião ou outra aparece um outro partido para conversar, mas até agora não tem nada definido, né? Pois é, e agora em relação ao governo estadual, qual que é a avaliação que o senhor faz do atual governo, prefeito? A gente não pode deixar de falar que o governador atual ele fez um bom trabalho, né? Ele pegou um governo falido, né? Um governo cheio a máquina inchada e desinchou a máquina,
colocou salários em dia, resolveu vários problemas no estado que precisava de atenção de um governador compulso. Seria um bom candidato, sim, né, à presidência. Aí eu não sei como que será a vida dele, né, mas, em princípio, tem despontado alguns candidatos ao governo que será interessante, sim, a gente analisar, a gente fazer aí a nossa pesquisa, mas no nível dele ainda está difícil, porque o professor Anastasia fez um excelente trabalho, né, como governador, né, nas gestões dele aqui no estado, e o Zema, sem dúvida, fez um excelente trabalho também, está fazendo ainda, né, um excelente trabalho no estado, né. E na sua avaliação, quando a gente fala de Assembleia Legislativa de Minas, Câmara dos Deputados também, nossos representantes na Câmara dos Deputados, há espaço para renovação em 2026? Acredito que sim, viu? Acredito que tenha muita renovação. Acho que em 2026 será um ano que terá um índice maior de renovação, porque muitas pessoas estão cansadas dessa política, né? A velha política. Nós vamos mudar. Eu disse para você há pouco aqui que entraram 18 novos vereadores na Câmara. E esses 18 novos vereadores têm feito muito pela cidade. Projetos relevantes, atuação nas visitas técnicas, audiências públicas diversas. Acabei de vir agora da Câmara com uma audiência espetacular sobre os hospitais filantrópicos na Câmara Municipal. Todos os hospitais participaram, casa lotada lá de gestores de hospitais interessados em mudança, interessados em levar essa notícia para o secretário de Saúde, doutor Danilo, para ele levar esse recado para o prefeito Álvaro Damião, porque precisa fazer isso, precisa de ecoar a voz lá no parlamento. O parlamento é para isso, é para que as pessoas né, se coloquem à disposição de assuntos relevantes lá dentro. Então, esses vereadores têm trazido, e eu acredito que lá na Assembleia é a mesma coisa, assuntos que são debatidos lá importantes para a cidade, né? Defendendo a família, a vida, a questão da cultura, da educação, da segurança pública, da mobilidade urbana, que tem sido um caos aí, né? Então o prefeito tem um grande trabalho aí ainda. Agora, dos possíveis nomes que a gente já ouviu por aí circularem, né, para candidatos ao governo de Minas em 2026, presidência da República também voltados aí pela direita, o senhor tem algum preferido? Na verdade, assim, logicamente que preferida nós temos, né? Nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, sem dúvida, ele será candidato, nós vamos apoiá-lo, nós vamos ajudá-lo a voltar a colocar esse Brasil nos trilhos, né, como diz o outro. Nós precisamos de gente com pulso igual o Bolsonaro, nós precisamos de gente com atitude igual ao Bolsonaro, nós precisamos enxugar a máquina, não podemos deixar inchada a máquina do jeito que está. Quanto mais gente gastar, isso é lógico, gente. Quanto mais gastar e você não colocar no lugar de volta, vai faltar esse recurso, como tem acontecido. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Na gestão dele, ele tirou vários ministérios, né, vários ministros, eram 11 ministros apenas, colocou pastas juntas, por exemplo, esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social, era uma pasta só. Né? Por que são várias hoje? Né? Vai entender. Então, nós precisamos de gente assim, gente com gestão. Não podemos mais voltar ao passado. O passado destruiu o Brasil, destruiu Minas Gerais, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que agora avançar. Esse governador tem feito bem para nosso estado, nós temos que colocar alguém do nível dele ou melhor do que ele. No Brasil é a mesma coisa. Nós regredimos, agora tem que voltar de novo a colocar um gestor que reduz despesa, que conversa, tenha diálogo com os países importantes. Grande potência do mundo, que é os Estados Unidos. A pessoa não quer conversar com o presidente, isso é um absurdo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tem que ter diálogo. Em todo relacionamento, o importante é o diálogo. Casamento, por exemplo, se eu não dialogar com sua esposa, no meu caso, como é que eu vou fazer? Tem que ter diálogo. Filho, tem que ter diálogo. Né? Emprego, você tem que dialogar com o seu patrão, com o seu chefe imediato. Se não tiver diálogo, a coisa não vai andar. E que leitura que você faz do PL em Minas Gerais hoje, Cláudio?
PL cresceu muito. PL hoje é um dos partidos que está sendo cobiçado por todo mundo. Por quê? Porque ele cresceu. Ele cresceu em estrutura, ele cresceu em qualidade, com pessoas de qualidade, deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, prefeitos, vice-prefeitos, senadores, senadoras. O presidente nosso cresceu. Por quê? Porque todos são envolvidos em ajudar o Brasil a crescer, ao município a crescer, ao estado a crescer. Nós aqui somos 6 a bancada do PL aqui em BH. Nós 6 somos compromissados em fazer BH crescer, com projetos relevantes, com visitas técnicas de relevância para a cidade, né? Pode olhar nossas redes sociais aí, ó. Todos nós trabalhamos muito pela cidade, fazemos muito, né? Anteontem, eu estava na minha pasta que eu lido com hospitais filantrópicos, estava no hospital, visitando o hospital para tentar ouvir do gestor o que precisa para ajudar o hospital aí para frente. Cai sempre no mesmo problema. Recurso para comprar, né, máquinas, para poder contratar profissionais, né, médicos, enfim, é nessa linha que a gente trabalha muito. Você falou que são 6 representantes do PL na Câmara Municipal. Sim, hoje, somos né? 6, a maior bancada. Maior bancada da Câmara Municipal. Como que está o clima entre vocês, vereadores, nessa gestão agora, com o prefeito Álvaro Damião à frente da prefeitura? Então, logicamente que eu e a Marilda Portela, nós dois definimos pela base com o prefeito, porque nós já havíamos estado na base do prefeito Fuad. Então não tinha como a gente sair da base, primeiro que nós também trabalhamos já com a prefeitura, junto com a prefeitura, já esses anos que estamos na Câmara, né? Tanto a Marilda como eu. Agora os outros 4 vereadores ainda estão definindo o diálogo com o prefeito. O prefeito vai dialogar conosco, já está marcando uma reunião para a gente conversar com ele. Acredito que estamos muito bem com ele. Até agora, nenhuma crítica para denegrir a imagem dele, pelo contrário, algumas para poder fazer ele crescer, enxergar algumas regionais que precisam de mais atenção, e aí um ou outro fala alguma coisa que precisa de atenção do prefeito. Acho que isso é normal, acho que o partido PL está muito bem com a prefeitura por enquanto, né? Lógico que preciso de diálogo ainda com ele para acertar algumas arestas, mas enfim, estamos muito bem com ele. Na sua avaliação, quais são os principais pontos de atenção na Câmara Municipal agora, nesse segundo semestre de 2025, de trabalho, de urgente que vocês têm que entregar e têm que ter diálogo? Primeiro que o nosso presidente, né, o Juliano Lopes, o professor Juliano Lopes, é uma pessoa extremamente educada, extremamente sensível aos parlamentares. Eu digo sensível, se de ouvir, né? Porque o presidente ele não pode deixar de ouvir o vereador. Ele anda muito na cidade, mas nós também andamos muito, né? Nós estamos em 2, 3 regionais por dia. Uma reunião aqui, outra colar, uma visita aqui, outra lá. Então, a gente sabe o que a cidade está precisando, né? Uns mais, outros menos. Isso é lógico. Mas, por exemplo, toda a reunião que nós fazemos, nós temos reunião uma vez por mês do líder de bancada. Eu sou vice-líder, né? Meu líder é o Jalisson. Tudo que ele ouve lá, ele traz para nós. E tudo que nós precisamos, nós levamos para ele. E isso é normal, desde que entrei na Câmara, a gestão anterior faz isso também, a outra gestão, enfim, era assim. E sempre será assim. Por quê? Que você precisa ouvir o vereador. Ele tem projeto relevante que ele precisa de ser pautado no mês seguinte. Então a gente faz a reunião uma semana no mês anterior para pautar os projetos do mês seguinte. Então isso é muito bacana. O presidente ele precisa entender que nós não queremos atrapalhar a vida dele. Pelo contrário, embora tenha direita, esquerda, centro, um não pode atrapalhar o outro. Pelo contrário, nós precisamos o bem da cidade. O que for bom para a cidade, nós temos que votar. O que for bom para a cidade, nós temos que colocar em pauta. Então é nesse sentido que caminha hoje lá, sem briga, sem confusão e na harmonia maravilhosa. Vou te falar, toda a palavra certa é essa, uma harmonia maravilhosa. Um dos assuntos que tem sido muito falados é em relação ao tarifa zero, né? Como que está o clima lá entre vocês com essas discussões, a prefeitura não concordando tanto?
Na verdade, todos nós queremos. Quem não quer tarifa zero na sua cidade, gente? Será o céu para toda a cidade. É lógico que nós hoje somos um município com 2.330.000 habitantes. Imagina uma cidade pequena, como por exemplo Caeté, que são 38.000 habitantes. Ok, consegue fazer uma tarifa zero. Talvez não todos os dias, talvez só aos domingos. Mas consegue fazer alguma coisinha. Ibirité, por exemplo, também consegue. Né? Mariana também consegue. Agora pega uma Juiz de Fora, que tem, né, são quase 500.000 habitantes. Lá tem tarifa zero, mas é só aos domingos. Entende? Você não consegue fazer a cidade toda. A nossa população precisa entender isso. Nós estamos tendo esse debate na Câmara incessantemente. Ainda está tramitando nas comissões esse projeto. Então, cada comissão discute ali e avalia ali onde o projeto pode entrar e onde pode dar certo. Então, no ouvido do prefeito, logicamente, ainda não tem isso definido, e nem os nossos. É claro que o cara fala assim com você: por que Ibirité aprovou? Por que Caeté? Por que Mariana? Por que Juiz de Fora? Por que no estado de São Paulo várias? É simples. Isso é matemática, isso várias situações que envolvem ali a cidade, né? Pessoas. Tem pessoas com mobilidade que já há passe livre, tem pessoas estudantes que já têm o passe livre. Ou seja, cada caso é um caso. Por exemplo, esse dia um dono de uma farmácia me procurou lá em Venda Nova e disse para mim: senhor Cláudio, eu ouvi dizer sobre tarifa zero. Ok, na minha farmácia eu tenho 25 funcionários, os 3 turnos. Os 25 moram aqui do lado da farmácia, não pagam passagem, não compram bilhete. Eu vou ser obrigado a contribuir, sendo que eu não uso? É um caso para discutir, entendeu? Então, sim, tem muitos casos que tem que ser revisto, tem que ser conversado, porque tarifa zero não é simples, como a população, muitos não entendem. Então, nós queremos sim, nós vamos lutar sim, mas não tem nada definido, porque tem muita arestinha para a gente tirar aí. Tem muita discussão pela frente ainda, né, Cláudio? Pela frente ainda. Tá certo, Cláudio, agradeço muito, viu, sua disponibilidade em vir aqui hoje, conversar com a gente no Café com Política. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Ô Cília, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa que vocês estão me dando, né? Aí, quem quiser me conhecer mais, pode entrar aí no meu Instagram, né? Cláudio do Mundo Novo, estou à disposição de vocês. E meu trabalho está sempre aí, em pauta aí, colocado nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Bom, a nossa conversa de hoje aqui no Café com Política, portanto, foi com o vereador de Belo Horizonte, Cláudio do Mundo Novo, do PL. Você que está aqui conosco, fique ligado nas atrações do canal de O Tempo aqui no YouTube e até uma próxima.